Vamos crer no Evangelho, amém? Porque o Senhor Jesus Cristo veio e Ele é Deus. E Ele veio para restaurar a raça humana. Ele veio para trazer a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Quero declarar uma noite especial na presença do Senhor. Amém? Todos queremos cumprimentar a cada um. Você é importante. Você que está aqui conosco hoje, em nome de Jesus. E também queremos cumprimentar você que entrou, que está na internet também, que vai estar participando desse tempo em unidade com a igreja aqui, em nome de Jesus. O Senhor te ama. E nós estamos entrando num novo mover. Nós temos uma pessoa na palavra de Deus que foi um homem vencedor, mas um homem de um caráter único, fiel e temente a Deus. Aleluia! E nós agradecemos a Deus, porque o próprio Deus olhou para a terra e viu a idoneidade. Significa que Deus olha para você e para mim e vê como que é o meu coração diante de Deus. Ele vê como que eu amo. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele te ama. E eu quero declarar a vitória que o Senhor vem estar abençoando nessa noite especial, porque nós comemoramos também o Dia dos Pais, mês dos homens, homens que precisam chegar diante da presença do Deus vivo. Aleluia! Eu quero fazer uma oração. Eu gostaria que você pudesse orar hoje, agora, pelo seu pai. É muito importante nós termos respeito e amarmos o nosso pai. Então, não sei o que você viveu. Muitas vezes, nós passamos por dificuldades em casa, mas Deus é aquele que vem para restaurar a nossa vida. Você pode, de repente, ter tido lutas na tua vida em relação ao seu pai. Mas o Senhor é o Papai do céu, que te escolheu, e Ele te ama. Oh Deus, eu quero orar por você, Pai, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor conhece cada vida que está aqui. O Senhor sabe, Pai, como cada um viveu desde a infância, desde que foi gerado, Pai. Alguns foram amados, tiveram um relacionamento maravilhoso. Outros, Pai, até foram doados, entregues para outros, não foram amados, foram desprezados. Mas o Senhor é o Papai maior, que ama a cada um de nós. E o Senhor nos escolheu. E nós queremos que nesta hora, Deus venha encher o teu coração, completar aquilo que faltou na sua história, na sua formação.
e trazer também algo novo diante de Deus, Senhor. Aqui ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a Ti. Por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Aleluia! Pois tem sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Anseio habitar no teu tabernáculo para sempre e me abrigar no oculto das tuas asas. Aleluia! Eu quero que você entre na presença do Deus vivo e deixe Ele encher-te com a sua presença. Agora, oh, labarabás. Oh, Senhor, Deus de amor, vem e enche a mim agora, ó meu Pai, Pai do céu, meu Criador, meu Senhor, meu amor, meu amado, oh, vem, Senhor Jesus, restaura-nos, restaura-nos, traz-nos a Ti agora, oh Deus, vem, oh Deus, agora vem encher-me, ah, Pai, Pai, nesta hora vem com teu fogo neste lugar, sela essas paredes com o fogo do Espírito Santo, venha nos encher, Deus, em nome de Jesus, que a carga que está sobre as nossas costas seja arrancada, seja retirada, que o novo de Deus seja estabelecido agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, oh yeah, divine, I get la 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 la, how did I say it? I get la bailey, how very
encher-te agora, encher-te de paz agora. Obrigada, papai, porque tu nos escolhestes. Apesar de sermos pecadores, falhos, o Senhor nos amou do jeito que nós somos. O Senhor nos aceitou com todas as nossas falhas. O Senhor vem para suprir-nos, para curar-nos. O Senhor se move até nós. Como nós precisamos de Ti. O Senhor é a razão, o Senhor é o fôlego de vida, o Senhor é que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, agora vem, tira a carga, tira o peso, Deus, e traz uma nova unção, força sobre a vida de cada pessoa. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha restaurar a vida de cada pessoa. Oh Deus, todas as falhas e as marcas, Deus, cura nesta hora, em nome de Jesus. Repete comigo em voz alta: eu declaro que eu sei que Tu me amastes acima de qualquer coisa, não esperastes nada de mim, mas eu sei que sou falho, pecador, e às vezes, Pai, eu não compreendo o Teu amor, mas hoje eu recebo na minha vida o Teu amor. Entra no meu coração, arranca de mim as marcas que eu tive na minha vida, as marcas das falhas da minha formação, das dores que eu tive na minha vida. Pai, completa o meu ser. Eu quero agora que o Senhor restaure a minha vida, a minha identidade. Eu quero sentir o Teu amor me curando, me restaurando. Muito obrigada, porque Tu me amastes, apesar de quem eu sou, falho e pecador. E o Senhor se empenhastes, veio à terra, morreu para pagar tudo que eu deveria pagar. O Senhor pagou no meu lugar, para me tirar das trevas e me levar para uma nova vida. Vem, Senhor, enche-me com a Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas.
Glória, alabarabás. Eu quero que você seja cheio do amor do Senhor. Oh, Deus é tão bom. Em nome de Jesus. E agora nós vamos dar oportunidade para cada um de nós poder mostrar o nosso amor. E você vai poder trazer no altar, na presença do Senhor. Mas venha com temor e tremor. Venha diante de Deus. Porque o Senhor fica olhando como que é a atitude do meu coração quando eu venho no altar e eu trago meu dízimo e minha oferta. Sabe, às vezes nós temos dificuldade, porque nós temos dificuldades financeiras, e nós temos medo de entregar, e pensamos, se eu der esse dinheiro, vai faltar, eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Mas, amém, eu quero dizer uma coisa para você, não é assim. A palavra de Deus diz que o dinheiro que você entrega para Ele é semente. Ela multiplica. Quando nós entendemos e colocamos Deus acima de tudo na nossa vida, nós somos fortalecidos. E Deus, Ele multiplica em nossa vida. E eu quero que Deus venha estar te abençoando. Receba. Faça uma oração de entrega. Agora. Em nome de Jesus. Vem, igreja, agora. Vem. Entrega toda a sua vida ao Senhor. Só que eu vou trazer uma coisa. Antes de você trazer o seu dinheiro, porque não se compra Deus, não se traz algo para receber em troca, se traz por amor. Você precisa de primeiro entregar o seu coração, porque a primeira coisa que é necessário é entregar a sua vida ao Senhor. Depois que você já conheceu, você vai formar uma aliança eterna com Deus. E aí você vai ser fiel no dízimo e na oferta. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Acima de tudo, o teu dinheiro é para ajudar no crescimento da igreja, é para você participar daquilo que nós temos aqui, tantas coisas maravilhosas. Tem tantos preconceitos em relação a isso. A gente não entrega para homens, a gente entrega para Ele, porque foi Ele que estabeleceu. Então eu vou orar para te abençoar, em nome de Jesus. Pai, entregamos a Ti todas as pessoas que têm sido fiel. O Senhor é que disse que quando nós trazemos as primícias, quando nós fazemos com todo o nosso coração, e quando nós damos certinho, de acordo com o que nós recebemos, o Senhor abre as janelas dos céus. Foi promessa. E o Senhor derrama bênção sem medida. E o Senhor vem na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, e retira o devorador que consome o fruto da terra. E nós somos abençoados e protegidos pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa todos aqueles que têm sido fiéis. Em nome de Jesus. Que você seja fortalecido. E agora, igreja, fica atento. Presta atenção e busca o Senhor. E eu quero que você agora se assente. Mas
Fica ligado, ali com o coração na presença do Senhor. E nós vamos estar começando um mover. Esse mover é fantástico. Todos nós passamos por provações, por lutas, mas nós vamos falar sobre o mover Jó. Jó foi o primeiro livro escrito da palavra de Deus. Na verdade, diz que pode ser que Jó, ele viveu no tempo, mais ou menos, de Moisés. Mas não se sabe quem escreveu, pode ser que seja Moisés. Mas isso não importa agora. Importa o que Deus fez naquela vida. Quando nós vemos Jó, nós podemos imaginar como Deus olhou para um homem e trouxe elogios para ele. E quando Deus falou para ele, olha só, no capítulo 1, versículo 7, disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor, foi Deus que falou a Satanás: observastes o meu servo Jó? Será que Deus chegaria agora diante do diabo e dissesse assim: observaste o meu servo, a Maria, o Pedro, o Tiago, sei lá, ou você, põe o seu nome? E Deus teria algo bom e positivo, porque o próprio Deus elogiar uma pessoa, nós somos pecadores. Mas este homem foi elogiado por Deus, ele sabia quem era ele. E ele disse: não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu digo, qual é o propósito que Deus tem para você? Qual que é o propósito que Deus tem para mim? Que nós possamos ter esse nível de integridade que Jó tinha. Ele demonstrou a ponto de os céus parar. E Deus teve a ousadia de testá-lo. Porque logo depois, respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Esta é a característica de Satanás. Ele sempre vai tentar descobrir alguma coisa na sua vida. Sempre vai tentar jogar algo, porque o tribunal de Deus é estabelecido constantemente. E todos nós estamos diante do tribunal. Quando nós oramos enfrentando uma guerra, e nós chegamos diante do tribunal de Deus. E Deus tem algo especial para nos dar. E a primeira coisa que o diabo vai fazer: mas ele é isso. Ele faz assim. Ele tem esse problema, sempre. Essa é a característica, ele é o acusador. Por isso que constantemente aquele que é servo de Deus precisa ir diante de Deus e confessar os seus pecados.
Nós temos que estar limpos diante de Deus, porque hoje nós temos Jesus Cristo para nos purificar de todos os nossos pecados. Não podemos viver debaixo de culpa, de tortura, de acusação, de medo. Não! Jesus pagou o preço na tua vida, mas você precisa de ser restaurado. E você precisa de ir diante do altar e pedir: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Amém? E aqui disse o Senhor a Satanás: muito bem. Aqui, continuando a conversa: mas estende a tua mão e toque-lhe em tudo que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui nós vemos que houve uma conversa com o diabo. Mas Deus sabia, lá no fundo, quem era este homem. E ele passou por testes. A Bíblia, sempre nós pensamos em Jó, aquele que sofreu, aquele que passou muitas coisas. Mas nós vamos conversar e vamos falar um pouco a respeito da vida. Pela palavra de Deus, nós sabemos que Jó era o melhor homem do Oriente. Na verdade, não era por causa da riqueza que ele tinha, nós estamos vendo aqui, porque ele era um homem muito rico, mas por sua fidelidade a Deus e por causa do caráter que este homem tinha. Amém? Ele era um homem justo. E, apesar de ser justo, ele enfrentou as provações e foi devastador o que ele enfrentou. Mesmo assim, com tudo que ele enfrentou, ele seguiu com confiança, constantemente, inabalável a Deus. A vida de Jó, o homem fiel e temente a Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver algo que cada um de nós precisa de analisar e olhar ele como modelo, como exemplo para as nossas vidas. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Eu quero dizer que ele era um homem responsável. Eu quero trazer para que nós possamos, ele era um exemplo de vida. Ele temia a Deus e se preocupava demais pelos seus filhos. E ele se preocupava que ele constantemente acordava de madrugada. E ele ia diante da presença de Deus e sabia todos os filhos, tinha 3 filhas e os outros filhos, e ele chegava diante de Deus e fazia orações, e fazia holocaustos e sacrifícios, e ele preocupava: será que o meu filho errou? Será que o meu filho fez isso, fez aquilo? Mas se o meu filho tiver pecado, Senhor, ele não pode, eu estou aqui para interceder por ele. Ele dizia: talvez pecaram meus filhos. Eu quero dizer, aquele que é pai, ele ama os seus filhos. Mas, às vezes, eu sou um pai, mas eu não tenho no coração esse sentimento que é necessário como pai.
Eu fico esperando dos meus filhos reações maduras, que eles não errem. E às vezes nós autorizamos entrar no nosso coração mágoa contra os filhos, porque os filhos foram rebeldes, porque os filhos foram desobedientes, porque os filhos fizeram isso, fizeram aquilo. Peraí, nós temos que ter uma atitude. Uma é daquele que dá, que ama, que luta, que se preocupa, mesmo que o meu filho for rebelde. Mesmo que o meu filho for desobediente, eu preciso de demonstrar o amor, porque o amor restaura e cura. Nós sabemos que tem pais que foram maus. Nós podemos ter sido criados por pais maus, por pais que não tinham exemplo na sua vida. E nós temos marcas, por isso que eu fiz aquela oração no início, porque Deus tem propósito para a família, para a sua família, para a nossa família. E Jó sofreu situações muito difíceis. E a sua família passou por imensos conflitos. Ele foi diante de Deus. E o tempo que ele teve de provações, ele teve a característica de estar louvando a Deus. E mesmo assim, com todas as dores que ele enfrentou, eu digo o que aconteceu. E em todo o tempo ele nunca pensou, não, Deus é culpado, foi Deus que fez isso, olha só, foi Deus que aprontou na minha vida. Ele não permitiu, porque ele sabia que Deus é bom. Nós sabemos, nós temos estudado, e nós temos trazido isso para a igreja. Igreja do Senhor, você tem que entender que muitas coisas que nos acontecem, o que os nossos pais fizeram, é por causa de pecados cometidos por eles e de heranças de pecados dos antepassados, e isso trouxe mágoas e marcas. E o pai às vezes descarrega em cima dos filhos. Olha, falando sobre a vida de Jó, eu vou dizer que o início da Bíblia, o início do livro de Jó, Jó é posto à prova, a sua família. Então houve a conversa entre Deus e Satanás. E depois disso ele perdeu tudo. Deus permitiu com que Satanás tirasse. Eu quero te dizer, Deus nunca tira. Mas ele autoriza Satanás a agir. E nós vemos depois disso, uma caminhada. Gente, a partir do capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó, existe o tempo inteiro Jó conversando com seus amigos, porque os seus amigos não entenderam o que estava acontecendo com Jó, e o tempo inteiro eles pensaram e agiram da seguinte forma: não, se Jó está passando por tudo isso, porque ele errou, porque ele pecou, porque ele desobedeceu. Então há um diálogo constante em todos esses capítulos, eles acusando, eles conversando, atacando Jó, e Jó sofrendo, e todo o tempo ele não negou a Deus, como o diabo disse que ele faria. Eu digo, nós aqui passamos por lutas e provações. Não tem uma pessoa que não passa por perdas, por dificuldades, por lutas. Gente, a vida não é fácil, é trabalho, a gente tem que se empenhar, a gente tem que se dedicar. Nada cai do céu assim de uma hora para outra, porque nessa vida é esforço e trabalho. E às vezes as coisas são difíceis. E nós temos que entender que é assim, por causa das marcas, das causas. A causa é o pecado do homem. Mas se nós andarmos com Deus, Deus pode nos proteger
e pode nos dar uma vida abençoada. Mas para que a bênção venha sobre nós, nós temos que ser fiéis. Olha, a fidelidade de obedecer à lei e à vontade de Deus é muito importante. Por quê? Por que Deus estabeleceu leis e regras para o homem na terra? Porque quando nós desafiamos a Deus e desobedecemos e não colocamos Ele como prioridade na nossa vida, não é a questão, nós temos que entender isso, não é a questão de que Deus é mau de pôr regras. As regras que Deus estabeleceu têm um objetivo: proteger o homem contra a ação do mal que está solto na terra. É como uma parede. Essa parede se chama lei. As pessoas que estão obedecendo a Deus estão do lado de cada parede. E deste lado existem anjos, proteção e bênção. Quando nós desobedecemos a Deus e não cumprimos a lei, as pessoas estão do lado de cá. E do lado de cá tem demônios, torturas, ações malignas, assim por diante, uma vida difícil. A lei é uma divisória para que eu possa viver e ser abençoado. Jó, ele tinha esse conceito dentro dele, mas apesar de tudo isso, como ele era um homem tão correto, Deus estava querendo levar ele não para a vida que ele estava acostumada. Deus muitas vezes permite provações para testar o íntimo do nosso interior, para te tirar da vida que você está levando para uma mais elevada. Deus testou, permitiu que ele fosse testado para ver se ele está pronto. Às vezes, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande engenheiro, eu quero ser uma pessoa importante, eu quero ser um grande político, eu quero ser alguém importante. Eu quero dizer, é ótimo, eu quero que você queira, e Deus quer que você queira. Deus quer que você vá para um lugar mais elevado. Mas é muito importante que você não saia dos princípios. E Deus, antes de te colocar na posição, quando Deus coloca, Deus vai testar você para ver se você pode estar naquele lugar. Tem gente que não pode. Tem gente que não passou no teste, porque tem um coração corrupto. Gente, tem gente que se ganha direito, se ganha poder, se vai para uma empresa e coloca ele como chefe de um departamento, ou ele tem direitos, ele é mau. E ele humilha, e ele rouba, e ele usa de trapaça. Quando a pessoa é de Deus, eu quero te dizer, quando a pessoa é de Deus, ela não vai autorizar essas coisas. Porque aquele que está numa posição precisa de alcançar, de vencer a obra satânica. Porque o diabo joga orgulho, superioridade, eu sou dono de tudo, eu sou melhor. Mas aquele que é servo do Deus vivo é humilde, não se acha nada. Ele é uma pessoa que procura o bem. Deus vai colocar numa posição. Outros não foram colocados por Deus. Nós temos que entender que Deus quer gerar um caráter diferente, um caráter segundo os princípios estabelecidos pelo Senhor. É uma coisa que tinha na vida de Jó, que ele se preocupava com seus filhos e ele estava o tempo inteiro atento à vida deles. O que está acontecendo na vida dos meus filhos? Então, trazia os valores e desejava que os seus filhos fossem
abençoados. Esse era o plano e o propósito e o que Jó gostaria. E nós precisamos ter Jó como um modelo nas nossas vidas. Olha, nossos filhos precisam sempre estar diante de Deus através da minha vida. Sempre nós temos que orar pelos nossos filhos. Aquele que é pai, nós não temos noção do nível de importância. E quero dizer, aquele que é pai precisa amar, e nós temos que cuidar com algumas coisas, porque o pai, ele traz a responsabilidade, a bênção. O pai traz provisão para a vida do filho. E vou dizer, na vida emocional, o pai, ele vai trazer para o filho segurança. É o pai que gera num filho o sentimento de masculinidade quando é um homem. É o pai que gera no filho o sentimento de feminilidade quando é uma mulher. É o pai que traz a segurança. O pai tem que profetizar e levar o filho a ser muito abençoado. Mas, muitas vezes, o pai não tem esse tipo de atitude. O pai gera coisas que marcam profundamente. Sabe quando o pai chega assim, você não presta, menino, você não vai chegar a lugar nenhum, você é o pior de todos, viu? Tu fez isso? É porque você não presta mesmo, porque você não é nada. Eu quero dizer, um pai não pode falar assim, nunca, pela sua boca. Por quê? Satanás vai pegar essa palavra e vai gerar confusão na vida e vai atacar a vida do filho. Nós temos que entender que há poder nas nossas palavras e que existem coisas que não podem sair da boca de um pai. Ele pode disciplinar em amor, pode ser duro, mas as palavras que saem da sua boca, elas são como dinamites que podem destruir. Aquele que é servo de Deus, ele vai diante de Deus. Se os pais fizeram coisas, pai, cancela essas palavras. Eu quero o teu amor. O meu pai era imperfeito. O meu pai não te conhecia. Por isso que ele me amaldiçoou. Ele não sabia. Porque muitas vezes o pai não sabe mesmo. Não tem preparo, não tem entendimento. E o pai fez isso, o avô fez isso, e isso veio de geração. E aquela família está corrompida. Mas Jesus quer restaurar. Amém? Ser pai é um dom dado por Deus com exclusividade para os homens. Quem compreende este ministério tem duas atitudes significativas. Vamos falar de duas atitudes? Amém? A primeira é saber que sempre deve ser grato ao Senhor pela oportunidade, pela bênção de ser pai. Cada pai tem que ter um agradecimento e um sentimento dentro do coração. Ai, Deus, eu te amo. Amém? E obrigada porque eu tenho meu filho. A segunda é saber sempre doar o coração, o tempo, a dedicação, a preocupação ao filho gerado. Gente, você viu que Jó, que ele era um empresário. Ele tinha muitos compromissos. Ele tinha muita riqueza e provavelmente ele tinha que trabalhar muito. Não é verdade? Agora, apesar dele trabalhar muito, apesar de todas as coisas, ele sempre separava o tempo, e porque ele tinha muitos compromissos, ele estabeleceu que ele acordaria muito cedo para poder orar pelos seus filhos. Por quê? Ele não podia deixar de orar. Ele não podia deixar de se preocupar. Porque hoje em dia, na nossa sociedade, muitas vezes o pai se preocupa tanto
com o trabalho. E tem muitos pais que têm uma forma de mostrar amor. E a forma de mostrar amor é chegar no trabalho, conseguir o dinheiro, chegar em casa e trazer os mantimentos, as necessidades, as coisas, dar um presente aqui, outro. E acha que pelo dar presentes, está demonstrando amor. Nem sempre você dar, acima de dar os presentes e de ter a suprir as necessidades, os filhos necessitam de sentir amizade e um bom relacionamento com o pai. É mais importante, claro, porque tem momentos que eu posso até passar por lutas financeiras. Eu sei de pais que tiveram tantas dificuldades que às vezes nem tinham o dinheiro necessário para pagar as dificuldades, as necessidades dentro de casa, mas dependendo da atitude do pai diante dos filhos, os filhos vão entender e vão estar lutando juntos. Senão, o filho pode ficar revoltado, rebelde, crítico e pode gerar revolta no coração. Espera. Nós vemos que Deus, Ele quer que sejamos abençoados. E Deus quer que nós abençoemos. A Bíblia é muito clara ao afirmar que o herói da fé, que nós sempre falamos de herói da fé, tinha uma preocupação contínua com os filhos. Então, vamos ser herói da fé na vida dos nossos filhos. Amém? Nós temos que compreender o propósito de Deus para a família. O pai é extremamente importante na formação de um lar. E muitas vezes ele não assume esse papel. Eu vou falar uma coisa, a mulher, ela muitas vezes tem uma posição um pouquinho diferente. O filho, ele foi rebelde, ele foi desobediente. Eu gosto às vezes de dar um exemplo que a mãe lutaram, compraram uma TV bem grandona para a sala. Isso demorou 3 anos juntando dinheiro e conseguiu, e está lá a TV, e o filho entrou em rebelião e começou a entrar na droga e começou a fazer coisa e vai lá e rouba a TV que demorou 3 anos e vende a TV em troca de droga e começa a roubar e destruir, tirar as coisas de dentro de casa. A mãe normalmente tem uma atitude de misericórdia. Ai, vamos orar por ele, olha o que ele está fazendo. Mas muitas vezes o pai fica irado quando o filho erra e tem uma atitude radical e mais dura. Eu quero dizer, eu sei, nós temos que orar. Por que ele chegou nesse ponto? Por que ele entrou nessa situação? Quais foram as marcas na formação daquela criança que geraram para que ele pudesse ser um filho rebelde e tivesse esses tipos de atitudes? Amém? Ser pai é estender a mão ao filho e jamais largá-la. Ser pai é lutar sempre pela felicidade do filho e fazer tudo o que puder para que o filho seja feliz. Olha, porque o Criador, Ele deu a cada pai a graça, a habilidade, a sabedoria para cuidar, para zelar, para proteger. É a flecha de Deus confiada nas suas mãos. E além de orar pelos filhos, ele mostrou o exemplo. Exemplo de fidelidade, de lealdade, de honestidade, de integridade. Às vezes o pai exige do filho que o filho seja correto, que o filho seja fiel, que o filho seja um grande trabalhador, esforçado, que ele tenha um bom futuro.
Mas o pai não dá o mesmo exemplo. Ele não demonstra. Ele não mostra, ele não se empenha, ele não demonstra, ele não faz para que o filho, porque, gente, existe duas formas de nós educarmos. Uma é nós mandarmos, exigirmos aquilo na vida do filho. A outra é nós sermos um exemplo. Mostrarmos a fidelidade. Mostrarmos diante de Deus quem nós somos. Quando um pai tem o caráter segundo Deus, o filho vai copiar e vai sentir no pai muito respeito. Os pais são privilegiados por transmitir os legados de geração. Isso, nós temos que entender que os pais são influenciadores na geração e na vida dos filhos. Os pais têm responsabilidade. Deus passou essa autoridade para os pais, para ter responsabilidade pelas crianças. É muito sério. Os pais são instruídos por Deus para transmitir não somente o caráter, a fidelidade, a vida fiel, mas, gente, a coisa mais importante que um pai precisa de transmitir para os filhos é a fé. A fé. Através de experiências que o pai vive na luta, na dificuldade, ele estava ali crendo, ele estava ali esperando. Ele vê a resposta. E a casa sabe. Meu pai lutou, meu pai orou, meu pai confiou. E eu vi que porque ele confiou, eu vi que ele recebeu resposta. O filho vai pensar, é exatamente isso. O que o filho vai pensar? Como meu pai venceu? Como meu pai lutou e teve fé, eu sei que eu também posso ter. Isso significa educação, através da experiência. Amém? Então, nós temos que procurar estes exemplos para viver essa vida abençoada, em nome de Jesus. Um pai aprovado por Deus deixa marcas profundas na vida dos seus filhos. Eu vou contar um pouquinho do meu pai. Como não sei se alguns podem não... Eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E eu tinha algumas características, eu gostava de algumas coisas. E eu sempre tive o meu pai como um grande amigo. Ele era meu amigo, meu companheiro. E eu ia nos lugares com ele muitas vezes. E eu gostava muito de passarinhos. E eu tinha na minha casa um criadouro de passarinho, eu tinha 150 espécies. Isso era meu. E eu tinha espécies de pássaros, de vários. Eu tinha pássaros grandes, pequenos, tinham 3 viveiros grandes. E eu amava os passarinhos. E eu falei, pai, eu quero desenvolver. E ele me levou para uma sociedade chamada SOM, Sociedade Ornitológica Mineira. Eu ia lá naquela sociedade uma vez por semana, só tinha senhores, idosos e velhos, e a Geisa, uma criança no meio daqueles idosos. Eu era tão apaixonada, e todo mundo só contava de passarinho. E quem que me levava? Meu pai. Meu pai me levava toda semana. E quando eu queria alguma coisa, ele me levava, ele saía, ele comprava as coisas para mim. É um modelo de vida que foi para mim. Foi muito importante. E coisas, por exemplo, ele fazia na minha casa, às vezes do lado de fora, algumas mudanças. Ele gostava de construir, de mexer. Ele construiu uma casa toda de madeira para a gente brincar. E quem que ajudava o meu pai a bater o martelo, a usar o prego, a tudo? Era eu, nós outros irmãos. Eu sou mais velha, então eu ajudava a fazer tudo.
com meu pai. Eu aprendi. Quando vocês me deram uma furadeira, uma parafusadeira, a igreja me deu de presente no dia do meu aniversário, isto veio de algo que o meu pai plantou na minha vida. Um amor, eu gosto de pregar as coisas, de arrumar, porque ele era um modelo, ele era um exemplo. A gente aprende aquilo que o pai faz. E para mim era um máximo. Eu gostava de criar móveis, e de criar coisas, e de cortar com serra. Porque meu pai fazia. Eu fazia o cimento com ele do lado de fora. Eu era pequenininha. Ele comprava um saco de laranja e sentava, e ele descascava, ficava sentado lá de fora, descascava aquelas laranjas e dava para todo mundo. E eu sempre ali do lado dele. Eu quero dizer... Agora eu vou contar uma outra história. Eu louvo a Deus pelo pai que Deus me deu. Eu quero dizer porque muitas coisas do dia a dia eu aprendi com ele, que me ajudaram na minha vida hoje. E eu tenho um outro pai, o meu vô. O meu vô, ele era um modelo para mim, um modelo de vida maravilhosa. Totalmente diferente. O meu avô nunca abriu a boca, eu nunca vi da boca do meu avô uma reclamação de nada. Ele era só positivo, ele sempre criava, ele fazia festas para minha família e organizava, e a gente ia para um restaurante, e chegava no restaurante, eram 23 primos com os meus tios, era muita gente, aquela família muito unida, e o meu avô levantava e fazia discursos e dizia a importância da família, a importância de nós estarmos aqui, a importância de Deus estar. Ele não conhecia Deus do jeito que eu conheço, mas ele tinha os princípios, e isso me formou, isso me ajudou. Uma vez eu estava na prefeitura municipal, eu fui convidada pelo prefeito Pedro Bertolucci para trabalhar ali. Eu trabalhei no gabinete do prefeito, e o prefeito disse assim: Geisa, eu tenho um trabalho para você. Sim, o que você quer? Ele disse: eu quero que você crie a terceira idade de Gramado. Quando o prefeito de Gramado disse: eu quero que você crie a terceira idade de Gramado, o que você acha que eu pensei na hora? Meu vô? A primeira coisa que passou na minha mente, meu vô, o meu modelo, o meu exemplo. Eu quero te dizer, homens, vocês podem mudar a história das gerações que vêm a partir de você, através da tua idoneidade. Eu lembrei do meu vô, eu pensei, gente, eu já trabalhei com crianças, eu já trabalhei com jovens. A maior parte da minha vida eu evangelizei jovens. Eu já evangelizei, já criei vários grupos, criei grupos lá na escola que eu estudava, que a gente se encontrava para falar de Jesus. O primeiro ano tinha 50 convertidos, mais ou menos. E aí a gente estava ali, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu disse, tá bom, prefeito. Ele disse, hoje é quinta-feira, segunda-feira você me traz um projeto pronto. Eu sentei numa cadeira na minha casa e fiquei diante de Deus dizendo, e aí, mas o que tinha lá dentro? Meu vô é um bom homem, meu vô é um homem idôneo, o meu vô é um homem, sabe, que amava a família, o meu vô é um homem que fazia de tudo de bom. Ele era, aquilo me impulsionou. E por causa disso, Deus me despertou. E aí eu sentada ali uns 2, 3 dias, o Espírito Santo de Deus me disse assim, Geisa, faça um programa para jovens, porque idoso é jovem. Eu falei, como assim? O jovem está numa fase de decisão, se ele não sabe o que ele vai trabalhar, o que ele vai ser no futuro, o que ele vai estudar, com quem ele vai casar. Ele tem todas as decisões na vida. O idoso, aí Deus, o que é Deus que o Senhor está me falando?
O idoso, os filhos saíram de casa, ele já está numa nova história e agora ele tem que planejar. O que eu vou ser na minha velhice? O que eu vou fazer na minha velhice? Então, é a mesma coisa, é uma outra faixa, é um outro momento. E aí eu comecei a escrever um projeto. E eu cheguei diante do prefeito de Gramado e eu disse: prefeito, eu tenho o meu projeto e eu quero conhecer a cultura, porque eu vim de uma cidade muito grande, né? Uma cidade grande, e eu não estava acostumada com a colônia, com o pessoal que mora no interior, os idosos aqui, a maioria. Falei: Deus, o que eu vou fazer? Deus, eu vou fazer uma reunião, e vou fazer um questionário, e vou perguntar para eles o que eles querem, e depois eu monto o projeto. Prefeito, você pode montar uma reunião para mim? Gente, eu só tive essa inspiração por 2 motivos. Porque Deus me preparou e porque eu tinha um modelo e o exemplo do meu vô. Então, homens, sejam um exemplo na vida dos seus filhos, dos seus netos. Porque a partir disso, a sua vida será uma bênção. Se não fosse o meu vô, eu não teria condições de levar aquele grupo. Eu formei a terceira idade de Gramado. Depois eu era líder sozinha durante muito tempo. Aí depois eu organizei uma liderança. Eu engravidei do meu filho pequeno. E eu estava para ganhar. E eu pedi: prefeito, eu vou entregar. Eu já tenho uma liderança. Eu vou entregar, porque agora eu vou cuidar do meu filho. E foi o que aconteceu. Mas naquele período foi uma geração inteira que ouviu a palavra de Deus. Porque eu fazia uma vez por semana uma pregação na quarta-feira e falava de Jesus para todos os idosos. Não dá para falar agora só para contar. O que eu queria trazer é a paternidade, a importância do homem que você é, a importância do teu caráter, da tua fidelidade, do teu amor diante de Deus. Marcas deixadas por Jó na vida de seus filhos, as quais o qualifica como o pai aprovado por Deus. Você é um pai aprovado por Deus? Se você não é até hoje, você pode mudar, porque a sua postura e atitude vai fazer com os seus filhos. E quando uma pessoa que é líder, que é pai, tem coragem de chegar para o filho e pedir perdão, você está ensinando a humildade. E você vai levar o seu filho também a ter humildade no seu coração. A palavra de Deus diz em Filipenses 2:8 assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu tenho que dizer, homens, é muito normal o homem não aceitar que ninguém fale nada para ele. Ele é o dono da casa, ele é a autoridade da casa. Aí alguém fala, um filho fala, alguém, seja humilde. Se você errou, você sabe que tem Jesus Cristo. Olha, filhos aprendem tanto a hipocrisia quanto a integridade, observando a vida do seu pai. Ele vai culpar o pai era assim, ele fez isso. Então, a vida de um pai aprovado por Deus é pautado por retidão moral, amor, não pela imoralidade. Eu vejo que nós viemos de uma sociedade que agora não acontece, pode ser que aconteça, mas antigamente era mais. O menino chegava numa idade onde que ele estava se formando, 12 anos, às vezes mais, às vezes menos, e aí o pai: filho, eu vou te ensinar a ser homem. E pegava a criança e levava numa casa de prostituição para ele aprender, para ele ser homem.
você está matando aquela criança. Ele não tem condições de compreender, mas era a sociedade. A menina, agora está tudo diferente, mas a menina tinha que ser virgem. E ele tinha que ter aprontado até onde não pode, para ele ser conceitos errados. Mas Jó, ele era possuidor de um caráter elevado, nobre e reto. Ele era responsável diante de Deus pelos filhos e ele tinha consciência da sua responsabilidade. Nós temos que entender que a vida dos filhos é a extensão da vida dos pais. Eu quero que Deus levante neste lugar homens aprovados por Deus, que têm uma vida fiel diante da presença de Deus e leva os filhos a buscarem a presença de Deus. Jó nem falava de Deus, ou falava, mas ele temia Deus. Enquanto muitos serviam outros deuses naquela época, hoje também, os filhos viam o pai servindo a Deus, buscando a Deus, se prostrando. Você acha que os filhos que passaram a noite inteira, diz a palavra de Deus, que ele falou assim, no versículo 4 do capítulo 1 de Jó, iam seus filhos à casa uns dos outros, e tinham bons relacionamentos, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava, orava por eles, abençoava eles. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Por que você espera que o seu filho seja espiritual, seja correto, seja uma pessoa totalmente com Deus e tudo, e você? O que Deus está esperando? Que os homens possam assumir o seu papel de líder dentro da casa, na vida espiritual. Tem muitos lares que não é o homem. Às vezes é um filho que é crente, às vezes é uma mulher que é crente. Ela assume o papel na sua família. Mas o propósito de Deus é que o homem assume. Mas nós temos que pedir que Deus possa capacitar a igreja do Senhor. Cada um tem um dom. A espiritualidade também é necessária. E ela é aprendida. A vida de fidelidade diante de Deus, de você orar, de você jejuar, de você buscar, de você ler a Bíblia todo dia. Ela é aprendida. Porque através de exemplos. Eu vou dizer uma coisa. Meu marido está aqui. E eu acho, sim, isso muito especial, porque eu vou no banheiro, tem uma Bíblia aberta. Ele toma um café, tem uma Bíblia aberta. Aí eu vejo lá na sala, tem uma Bíblia aberta. Isso, gente, eu nunca falei isso. Mas ele está sempre ali lendo, buscando, querendo mais. Gente, o filho precisa de ver esse tipo de atitude nos seus pais. Lendo, buscando e tendo uma vida de comunhão com Deus. A vida de um pai aprovado por Deus também é a forma dele lidar contra o mal. Como ele lida com o mal? Jó sabia do perigo existente, por isso ele se desviava do mal, do pecado, da corrupção. E os filhos vão aprender com o pai a correr do mal como o pai faz. Tem gente que diz, meu filho tem que ir para a igreja, deixa ele ir. Mas eu posso ficar aqui em casa assistindo uma televisão. Eu estou tão cansado que eu vou dormir hoje. Mas o filho tem que ir. Isso não é exemplo.
Eu não estou dando exemplo? Então, o pai, aprovado por Deus, preocupa-se em influenciar positivamente a vida dos filhos. Agora, deixa eu falar uma coisa. Olha, o pai, aprovado por Deus, promove união, paz, felicidade dos filhos. E Jó, gente, ele era um pai realizado. Mostra as atitudes dele e a alegria que ele tinha de estar intercedendo e orando pelos filhos. Aqui nós vemos que ele gerou nos filhos um relacionamento abençoado, porque todos frequentavam a casa um do outro. Eles comemoravam em harmonia um banquete e alegria. Os ciúmes, a inveja, a intriga, ou mesmo a afetividade, a harmonia são promovidas por Jó. Eles viviam uma família abençoada, uma família equilibrada, né? Amém? Então, em nome de Jesus, nós temos tanto para falar sobre os pais, tantos para falar sobre a vida de comunhão. Jó era um exemplo. E eu quero que você seja um exemplo também. Eu quero que a partir de hoje, se você não ora pelos seus filhos, gente, tem pai que bate no filho, que espanca o filho, que o filho tem medo. Às vezes o pai é tão violento que os filhos têm medo de até de chegar em casa. Eu conheço situações que o pai é alcoólatra, violento e tudo, e aí os filhos ficam com medo, eles crescem com medo, eles têm marcas profundas, e às vezes chega em casa, tem que fugir para o mato para se esconder e esperar o pai passar a loucura dele, da bebida, da violência, e conseguir chegar em casa depois que passou tudo. Porque sabe que se entrar em casa ele vai sofrer, vai apanhar. Como que uma criança vai crescer com um caráter de idoneidade? Se ele viu isso a vida inteira, os pais daquele jeito. Mas, eu quero te dizer, eu não posso me desculpar por causa da história que eu tive. Você teve uma história difícil? Você teve marcas? Você teve dores com seu pai? Você tem que pedir: Pai, me cura. Senhor Deus, me salva. Me cura de tudo que eu vivi. Agora, eu não vou agora entrar e andar nos mesmos passos e na história que o meu pai andou. Eu serei uma nova pessoa, porque Jesus veio para curar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para trazer um novo tempo para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Tem marcas? Ele é um homem pecador, é um homem falho, meu pai. Mas Jesus, ele veio o quê? Para me dar. Eu não serei como meu pai, mas só quando você tiver uma experiência profunda com Deus que você vai conseguir vencer essa batalha interior. Vocês estão me entendendo? Jesus veio para restaurar a paternidade. Uma pessoa sem paternidade não consegue ver a paternidade de Deus na sua vida. Não consegue entender que Deus nos ama, porque o pai que é meu modelo, o pai que é meu exemplo, ele não é meu exemplo, ele não é meu modelo, ele não mostra o que deveria mostrar. Mas nós que estamos aqui reunidos diante de Deus, nós temos que entender: Jesus quer restaurar e nos abençoar. Seja homem, um homem segundo o coração de Deus. É isso que eu peço hoje. Eu vou pedir para você ficar em pé. Hoje o dia, nós estamos falando para os pais. E todos nós somos filhos. E tivemos um pai. Se você tem um pai que te machucou, que te feriu, que não te ensinou o que deveria saber, eu quero te falar: perdoa. Perdoa.
para que a tua vida siga em frente. Perdoa o pai que você teve. Perdoa a história dolorida que você teve. Perdoa os irmãos que te magoaram, que te maltrataram. Você não vai ser como eles, porque Jesus está aqui para restaurar a tua vida. Declara: pai, eu não tenho o pai que eu tive, que eu deveria ter. Mas eu tenho o Senhor, que veio curar a minha história. Amém? Então fala assim: Deus Pai, eu declaro agora que Tu és o meu Pai. Tu és aquele que me gerou. Eu sei do meu pai da terra. Ele pode ter errado e ter provocado marcas pelas suas atitudes na minha vida. Mas hoje, eu sei que ele é pecador. Eu sei que ele fez, envolvido pelas marcas da vida dele, pelas feridas da vida dele. Porque ninguém pode dar o que não tem. Mas eu te conheço, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que Tu venhas curar o meu coração. Por isso, diante de Ti, eu declaro que eu perdoo o meu pai na terra por todas as marcas que ele fez. Eu também, agora, quero declarar: faça de mim uma pessoa segundo o teu coração. Se eu sou pai, eu quero abençoar os meus filhos. Eu quero que o Senhor abençoa todos os pais que estão neste lugar. Leva cada um a viver uma vida abençoada. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é fantástica. A Tua palavra traz para mim a esperança, a direção e a fé para que eu seja segundo o coração de Deus. Obrigada por Jó, porque venceu e era um homem íntegro, que Deus falou dele. Pai, me dê aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser segundo o teu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia. Dá uma salva de palmas.